Olá, meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Eu vou tentar fazer um apanhado dessa liturgia que esses dias estamos participando. Você já percebeu que neste período do Advento, em todos os períodos, em todos os tempos litúrgicos, a liturgia é profunda, é consistente, é sóbria, tem uma base sólida, e isso nos faz ver, se quisermos, que quem não quer ver, quem não quer ver, não vê. Por mais que as coisas estejam cristalinas diante de nós. Isso me faz ver a maneira como a Igreja trabalha com as Escrituras Sagradas. O cuidado. Liturgia, o que é liturgia? Orgia. É serviço para o povo. Por isso a nossa liturgia, a nossa Santa Missa, ela deve ser bem preparada, bem organizada, porque é um serviço para o povo. Assim como Jesus viveu a liturgia do Pai, olha só o que é que Deus deu para o mundo, a liturgia do Pai. Deu o seu melhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que tinha de melhor. Ele deu-se, ele entregou-se. Então, esta mesma liturgia que Deus nos deu, nós oferecemos duplamente, a Deus e ao povo. Esse trabalho, essa liturgia, esse serviço para o povo, ele deve ser feito da melhor maneira possível, porque agora nós estamos querendo levar as pessoas a Deus. Assim como Deus trouxe o céu à terra, agora nós temos que levar a terra ao céu. Então, a nossa celebração, a Santa Missa, não pode ser de qualquer jeito, queridos. Tudo precisa e deve estar no seu devido lugar. E a Igreja se nos mostra isto através da liturgia da palavra. Como que a Igreja trabalha com as Escrituras Sagradas, com o pão da palavra, sendo profunda, sendo sóbria, sendo sólida. Ela não brinca com as Escrituras. Isto é muito sério, queridos. Isto me chama a atenção a cada dia. Cada tempo litúrgico que vivo na Igreja Católica, fico surpreso. Fico deslumbrado com a grandeza da Igreja. Neste tempo do Advento, estamos vendo a grandeza, mais uma vez, a grandeza, a sobriedade da liturgia. O como a igreja que alimenta, ensina, educa. Então devemos ter a consciência de um amor cada vez maior por esta igreja, que não me faz pegar a Bíblia, abri-la de qualquer jeito. Não, o Espírito Santo está me dizendo que é aqui, e a partir daqui eu digo o que eu quero, do jeito que eu quero, para apoiar as minhas convicções. Já falei isso tantas vezes, já está enjoado, mas precisa ser dito. Inclusive na Igreja Católica tem muitas pessoas que assim querem usar o texto sagrado.
Isto é extremamente sério. Você já sabe o que esse procedimento, ao que esse procedimento, essa atitude levou. Você já sabe disso. Quando pegamos o texto sagrado e o excluímos da igreja, eu conheço a igreja, fui eu quem escrevi o texto sagrado, fui eu que trabalhei na sua codificação. Quem é que tem autoridade? Quem é que tem as credenciais para explicar o texto sagrado e explicar a partir das fontes? Mas voltando, a liturgia do Advento, ela tem dito para nós esses dias coisas tremendas. Primeiro as profecias, As profecias messiânicas. Ontem vimos o que? O nascimento, o anúncio do nascimento de Sansão e de João Batista. Para chegar no observe os evangelistas, para descreverem o nascimento de Jesus, eles o situam na história. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí depois ele pega de lá de Abraão e vem trazendo, até chegar em Jesus Cristo. Só que esses anúncios messiânicos, eles não acontecem apenas em Jesus Cristo. Eles vão se dando aí ao longo da história. O nascimento de Isaac é considerado um nascimento messiânico. Samuel, ele está nessa lista. Sansão está nessa lista de um nascimento messiânico. Então o nascimento o evangelista, ele não apenas assenta Jesus na história, uma história distante, ele vai lá a Abraão, como ele quer mostrar que o nascimento de Jesus, o acontecimento histórico que deu-se há 2000 anos atrás, ele não é um acontecimento solto. A história da salvação apontou para ele, e na hora que ele nasce, eu preciso entender o seu nascimento, eu preciso compreender a revelação de Deus a partir dessa história. Porque ele é o farol que ilumina toda essa longa história. Sem ele, sem Jesus Cristo, aquela história não tem sentido. E aquela história, ela só ganha consistência a partir desta realização, deste nascimento messiânico em Jesus Cristo, o Messias por excelência. O Antigo Testamento relata o nascimento sobrenatural de certos personagens que tiveram grande importância na história de Israel. Preste atenção nisso, por favor. O Antigo Testamento relata o nascimento sobrenatural de certos personagens que tiveram grande importância na história de Israel. Deus escolhe pessoas humildes e biologicamente impedidas de conceber, e o filho que nasce, mais que um dom de Deus, tem uma missão salvífica em favor do povo. Como foi o caso de Sansão, que livra Israel
dos filisteus. Por favor, guarde essa pequena introdução. Guarde essa pequena introdução. Este vídeo eu vou dividir em pelo menos 2, para a gente tentar ter um pano de fundo mais sólido a respeito desta liturgia. É nesse horizonte dos nascimentos sobrenaturais que se acomoda o de João Batista. O gênero literário é o mesmo, e num primeiro momento a mensagem é mais que clara. Deus vence os obstáculos. Deus vence as dificuldades. E as mais intranspassáveis. E nada se pode opor à vontade de Deus. Olhemos lá o passado. A mãe de Sansão era estéril. A mãe de João Batista. Estamos diante das maternidades sobrenaturais. A mãe de Sansão era estéril. A mãe de João Batista, além de estéril, era avançada na idade. O que isso quer nos dizer, queridos? Que Deus vence as mais intransponíveis, as mais intranspassáveis barreiras, dificuldades, obstáculos, para realizar a sua vontade. Ninguém pode se opor ao querer de Deus, à vontade de Deus, ao projeto de Deus. Deus é superior a todas as dificuldades, Ele supera todas as dificuldades, Ele vence todas as barreiras. Não tem mar vermelho que impeça o povo de Deus atravessar. Não tem faraó e nem exército de faraó que impeça o povo de Deus chegar a outra margem. Não tem infantaria e não tem cavalaria egípcia que impeça o povo de Deus de sair do Egito, da terra da escravidão. Deus prometeu libertar o seu povo no caso de Sansão. O povo de Deus estava subjugado, oprimido pelos filisteus. E Deus cumpre a sua promessa. Através de Sansão, Deus, naquele momento, liberta o seu povo daquela opressão. Por isso, cabe aqui uma pergunta: qual o meu e o teu obstáculo? Quais as minhas e as suas dificuldades? Quais as barreiras que estão diante de nós? Pensemos nesta liturgia. Deus vencendo o intransponível. O mesmo, Ele é suficientemente poderoso para realizar na nossa vida, na nossa história. Ah, missionário, é com meu filho o problema. É um caso sem jeito. Quantas lágrimas. Queridos, eu conheço muitas mães, muitos pais, muitos filhos, muitas esposas que passaram anos debruçadas diante de Deus.
Mas Deus atendeu. Ele vence os obstáculos. Ele vence as drogas, ele vence a bebida, ele vence prostituição. Não existe nada que possa impedir os planos de Deus, a vontade de Deus. Para mim só me resta uma opção: querer ou não querer cooperar com a vontade de Deus. Bem, um segundo ponto que precisamos ver nesta liturgia, eu já vou parar por aqui, que esse negócio já está comprido demais, né? Missionário, então o nascimento de Jesus segue esta mesma lógica, esta mesma linha. O mesmo gênero literário. O mesmo gênero literário. Leia depois. Cadê? Estava com esse papel aqui agora na mão. Juízes, capítulo 13, o anúncio do nascimento de Sansão. Lucas, capítulo 1, do 5 ao 25, o anúncio do nascimento de João Batista. E depois veja, no evangelho de hoje, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Todos esses anúncios estão dentro do gênero literário do anúncio. Ele tem um formato que você lê onde não, só que é praticamente a mesma coisa. O anúncio do nascimento de João Batista, Jesus Cristo, não é algo que não esteja lá atrás na história. Até as palavras são idênticas. Neste caso, o missionário, então, não tem nada de diferente entre o nascimento de Sansão, o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo. Atenção. É necessário que a gente enxergue as semelhanças nesses nascimentos. Não podemos perder o fio da semelhança, mas precisamos ir além da semelhança e ver as diferenças. Eu volto com este assunto, mas só para você ter uma ideia, o nascimento de João Batista tem muita semelhança com o de Jesus. E tem lá semelhança com o de Sansão. Mas vamos pegar apenas o de João Batista e de Jesus Cristo. Onde foi o anúncio do nascimento de João Batista? Foi no templo. E foi para quem? Para Zacarias. O anúncio do nascimento de Jesus não foi no templo, foi em casa. Não foi a José, foi a Maria Santíssima. José vai saber do mistério que estava envolvendo Maria Santíssima depois, quando ele decidiu deixá-la secretamente. Zacarias, diante do anúncio, ele teve uma incredulidade tão grande que ele ficou mudo. Maria Santíssima, ela abre os lábios em louvor, é o Magnífica. Enquanto um sacerdote não creu naquilo que ele tanto pedia, o anúncio do anjo a ele foi ao vivo e a cores, enquanto ele estava no altar do Senhor.
Ele estava desenvolvendo o seu ofício sacerdotal. Coube a sua turma, e na sua turma coube a ele estar ali. Ele estava pedindo a salvação de Israel, ele estava pedindo, e na hora que vem a resposta de Deus, ele não crê. Um sacerdote, um homem de Deus, um homem do templo. Maria, uma jovem, uma mulher, uma mocinha, ela creu. O sacerdote fica mudo, Maria canta. Outra diferença nesse nascimento. João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Não é isso? Jesus, ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Tem muita diferença. O nascimento de João Batista foi seminal. O de Maria Santíssima, o de Jesus Cristo, foi virginal. Então não podemos, porque o nascimento de Jesus está fincado na história, tem antecedentes históricos, messiânicos, eu não posso dizer que é tudo igual. Eu preciso olhar para além das semelhanças e ver as diferenças transcendentais. E o próprio João Batista disse isso. Eu não sou digno de curvar-me para desatar as suas sandálias. Ou seja, com o nascimento de Jesus, está chegando o Messias definitivo. Está chegando a salvação definitiva, e esta salvação eu devo acolhê-la na minha vida, na minha casa, na minha história. Porque ele chegou para salvar o seu povo. Ele chegou para salvar o seu povo. José, colocarás o nome dele, Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu preciso crer. Ninguém é obrigado, por favor, não leve por esse lado aí. Não. Mas, sobretudo, eu como cristão, eu preciso crer que Jesus veio para fazer parte da minha história, da minha vida, dos meus planos. Eu não sou um à toa, um qualquer, que devo viver de qualquer... Não, agora tem Jesus na minha vida, ele já chegou. E porque ele chegou, vencendo os maiores obstáculos da história, naqueles que vieram antes dele, e pelo que aconteceu para a sua encarnação no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, eu agora devo simplesmente, tão somente, acolher o Filho de Maria Santíssima. Repito-me, o nascimento de João Batista é um nascimento seminal, o dela é virginal. A mãe de Sansão era estéril, Isabel, além de estéril, idosa. Mesmo assim,